Olá, querido aluno, sou o professor Fabrício Melo, ministro das aulas de informática aqui no GRAM Online e hoje nós daremos início ao nosso curso sobre o sistema operacional Linux, o tão temido sistema operacional aí, né, que os candidatos geralmente têm um pouquinho de medo quando vem aí nos editais. Cai Linux, o cara, ixi Maria, tá caindo Linux, vou me enrolar. Mas não é um bicho de 7 cabeças assim. Eu vou tentar descomplicar o Linux, passar de uma maneira bem tranquila para que você consiga o êxito aí na sua prova. Tudo bem? Então, vamos dar início aí ao curso. Tá aí, primeira tela, Fabrício Melo, Informática para Concursos, e tentarei passar da maneira mais simples possível esse sistema operacional para você, que é o famoso sistema operacional do pinguim, né? Que é o símbolo universal aí do Linux, ok? Bem, para começarmos, aluno, temos que saber primeiramente o que representa um sistema operacional num computador, né? Então, o que representa o sistema operacional Linux? Dá uma olhada aí na tela para você ver, ó. O sistema operacional, ele é a base do nosso computador, certo? Ele é a plataforma do nosso computador. Pode ver que nesse desenho da pirâmide, ó, ele está fazendo o papel de base, né? É ele que é o responsável em gerir tanto a parte física da sua máquina, que é o hardware, quanto a parte lógica, que é o software. Então, todo o gerenciamento, toda a base do seu computador é feita pelo sistema operacional. Nós temos até 4 palavrinhas aí que você pode usar como palavras-chave para poder acertar questões, caso caiam esses conceitos, né? Como ó, base, plataforma, tá vendo aí do lado? Ó, controle, gerenciamento, tudo isso dá a entender que é papel de um sistema operacional. Ou seja, um computador sem sistema operacional, ele não funciona. Ou seja, eu vou a uma loja, compro um computador e esse computador não vem equipado com sistema operacional. Qual a função dele para mim? Zero, nenhuma. Não vai me servir para absolutamente nada. Tudo bem? Então, sempre essa ideia. E o Linux está nesse patamar, né? Ele faz parte da categoria dos sistemas operacionais de um computador, beleza? Aí, para a gente abrir o curso, para não perder tempo, sempre caem essas questõezinhas, cobrando aí conceitos, né, de sistemas operacionais. Isso, inclusive, serve até para o próprio Windows. Se você fez meu curso de Windows aí, você provavelmente deve até ter visto questões parecidas ou até a mesma questão, que é uma questão que se encaixa em qualquer categoria. Tá vendo? Ó, o que ele pede lá? O sistema operacional, além de controlar, tá vendo aí? O armazenamento dos dados, é visível ao usuário por meio das interfaces de gerenciamento de recursos do computador, como memória, periféricos e CPU, que é o processador da máquina. E aí, aluno, pode observar as palavras que o examinador utilizou na questão, ó, tá vendo? Ele usou o termo controlar, né, o armazenamento dos dados, e ele usou o termo gerenciamento de recursos. E aí, isso aí é ou não é papel de um sistema operacional? Fazer tudo isso funcionar, né? Sim, é papel. Você pode observar que não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhuma palavra que desabone, né? Às vezes uma palavra que nega alguma coisa, uma palavra restritiva, né? Com a palavra somente, apenas, né? Palavra necessário, não. Ele deu uma questão bem lisinha, que serve aí, inclusive, até como eu falei, para o Windows. Ou seja, qualquer sistema operacional, o papel é justamente esse, né? Controlar, gerir os recursos da máquina, ok? E o Linux não é diferente, perfeito? Então, vem aqui comigo, olha só a ideia. Essa questão é justamente para mostrar a você que muitos recursos que você estuda para o Linux são similares ao Windows, né? Por quê? Porque são 2 sistemas operacionais. É mais ou menos como se eu tivesse 2 carros, porém de marcas distintas. Mas os 2 carros fazem a mesma coisa, os 2 carros são equipados com as mesmas tecnologias, mas às vezes no carro da marca A tecnologia tem um nome e o carro da marca B, a tecnologia tem outro nome. Mas vão fazer a mesma coisa? É muito parecido a ideia do Windows e do Linux. Então você pode às vezes estudar até comparando um sistema com outro, né? Porque muita ferramenta tem no Windows? Tem, mas aqui no Linux também tem. Só que no Windows tem um nome e no Linux vai ter outro. Então, é uma dica que eu passo para você, que você consegue estudar
os dois sistemas operacionais fazendo essa comparação, tudo bem? Mas obviamente o nosso foco é Linux, mas muita coisa que eu puder comparar com você com Windows aqui, eu vou fazer questão para você ter aí uma base melhor na sua casa, tudo bem? Então vamos seguir, né? Aí nós temos aqui agora o que? A composição do Linux, né? Como é que é formado o sistema operacional Linux? Como é feito a composição do Linux? Vamos lá. O Linux ele é baseado numa plataforma, no núcleo, né? Nós conhecemos como um coração do sistema operacional, que é chamado kernel. Então, na realidade, o Linux é um kernel, né? Que a gente conhece como núcleo, como coração do sistema operacional. Só que esse kernel, aluno, ele fala linguagem de baixo nível, tá? Nós não entendemos o que o kernel diz, nem o kernel entende o que a gente diz. Ó. Então tá o usuário lá em cima, o usuário é incapaz de comunicar com o kernel, porque o kernel trabalha com essa linguagem de máquina, linguagem de baixo nível. Aí o Linux vai ter que ter o quê? Uma camada acima do kernel chamada de shell, que nós conhecemos como uma concha, né? Qual é o papel do shell? É justamente traduzir os comandos que nós enviamos para o kernel e o que o kernel envia para a gente, tá vendo? Ó, ele é um famoso tradutor, ó, ele está na camada acima cercando o kernel, tá? Mas como é que eu posso enviar comandos para o kernel? Como é que eu posso conversar com o kernel? Aí eu tenho duas opções, né? Nós temos a opção do prompt de comando, tá? O que seria o prompt de comando? No Linux, nós até vamos estudar isso um pouquinho para frente, tá? Com maiores detalhes. Mas a gente chama de SH, nós chamamos de shell script, nós chamamos de bash, terminal, console. O Linux tem vários prompts de comandos, né? O que seria esse prompt de comando? Aquela tela preta que você não usa mouse, você tem que usar teclado para poder digitar. Então eu abro lá um terminal, uma tela preta, digito um comando, dou Enter e ele vai executar esse comando para mim, né? Então o Linux trabalha dessa maneira. Agora outra opção que você tem, que é uma opção mais fácil, né? Uma opção mais agradável do usuário, que a gente também vai falar com maiores detalhes para frente, é a tal da interface gráfica, a GUI, né? A interface gráfica nada mais é do que aquela tela que nós temos no nosso computador, onde nós usamos um aparelho chamado mouse para poder interagir com o computador. Então, quando você está dando um clique lá em algum arquivo, está abrindo algum arquivo, você está operando a interface gráfica. Então, nós temos duas opções. Ou você opera o computador via prompt de comando, ou opera via interface gráfica. O shell traduz e o kernel toma todas as decisões. Então, na realidade, o Linux é o kernel que, para poder funcionar, tem que ter esses três componentes aí em cima, ok? Então, assim que forma a composição de um sistema operacional Linux. Tudo bem, aluno? Perfeito? Aí, como que isso foi pedido em concurso? Olha só como é que o examinador coloca, ó. Aí ele não diz o que é o coração do sistema operacional, tá vendo? Ele representa a camada mais baixa de interface com o hardware, pois faz a comunicação mais básica entre ele e o software, sendo responsável por gerenciar os recursos do sistema. Então, quem é o coração do sistema operacional, né? Quem que representa a camada mais baixa da interface com o hardware, ou seja, que faz a comunicação com o nosso computador, né? E aí? Letra A, kernel, B, BIOS, C, hard disk, D, compilador e E, processador de texto. Vamos eliminar processador de texto, jamais, né? Compilador também não. Um sistema operacional ele é desenvolvido por um compilador, né? Por uma linguagem de programação. No caso do Linux, a linguagem base utilizada para desenvolvimento dele é uma linguagem chamada C, que é uma linguagem compilada, né? Temos aí o hard disk, nada a ver, isso aí é o disco rígido. Temos a BIOS, não, a BIOS é aquele software que fica dentro da memória ROM, né? Quando você liga o computador, é a BIOS que faz com que o seu sistema operacional carregue e funcione, né? E temos a letra A, obviamente, o kernel ou kernel, o pessoal chama kernel, mas pode ser kernel. Então, caiu a ideia de coração, base, né? É a parte básica da máquina, o núcleo do sistema operacional. Nunca esqueça desse nome, aluno. Esse nome cai muito em prova e nós conhecemos como o kernel.
Beleza? Tranquilo? Professor, esse kernel também é usado no Windows? É, sem problema também, tá? Você tem essa comparação aí, tudo bem? Então, você pode observar que o que nós vimos aí até o momento é praticamente semelhante lá àquela parte do Windows. O que pode mudar, por exemplo, que o prompt comando do Windows é um prompt só, né, que é o CMD, que a gente até estuda no nosso curso, e o Linux são vários, né? Eu vou até explicar por quê, né, que o Linux tem essa variação, tá? Agora, outro ponto importante aí para o nosso curso é estudarmos, aluno, as principais características do Linux, né? O Linux, eles gostam muito de cobrar a parte teórica em prova. Até uma coisa que eu quero chamar a atenção de você. O Linux dificilmente cai em um concurso público ele pedir um Linux específico, né? Ele te cobrar lá o Linux fulano de tal, e você ter que saber características próprias daquele Linux. Isso é muito raro. Geralmente, em edital vem pedindo Linux. Aí ele não especifica qual, então ele não é obrigado a te cobrar nada pessoal, não é obrigado a te cobrar nada específico, tá? Você tem que saber conceitos gerais que se aplicariam a qualquer distribuição que nós temos aí no mercado sobre o Linux. Então, muita parte aqui é teórica, né? Muita parte é conceitual, tá? Tem que acostumar a estudar dessa maneira, não tem como fugir. Então, vamos começar aí com essa parte, tá aí, principais características na sua tela, né? Do nosso Pinguim. Criado em 1991, por quem? Por um sujeito chamado Linus Benedict Torvalds, né? Esse cara foi o cara que criou a concepção do Linux, né? Que o Linux ele vem de uma base, de um sistema operacional chamado Unix, né? Aí, por que o nome Linux? Porque ele unificou o nome dele, Linus, né? Se você somar Linus mais o nome Unix, você forma o nome Linux, tá? Então esse sujeito aí que foi o idealizador, né, do sistema operacional Linux. É considerado um software básico, aluno. O que quer dizer com software básico? Porque é um software que é obrigatório no computador. Um computador não funciona sem um sistema operacional, concorda? Nós até vimos isso também no Windows. Então não adianta nada eu ter um computador se eu não ter algo para fazê-lo funcionar. E esse algo é um sistema operacional. Então, básico é isso, aquele software obrigatório, necessário para poder fazer a máquina funcionar, né? Professor, mas tem outras características de software? Tem. Deixa eu passar para você aqui rapidamente. Tem mais duas categorias, que são categorias primárias, aí tem um monte de categorias aí secundárias, que não vem ao caso aqui do nosso curso, tá? Por exemplo, o software, você tem ele como utilitário, também, outra categoria, e tem ele como aplicativo, tá? O software utilitário é aquele software, aluno, que você não é obrigado a tê-lo, tá? O utilitário não tem obrigação de ter, a máquina funciona sem. Mas se você tiver, ele vai ser útil para o seu computador, ele vai ser útil para o seu sistema operacional, né? Nós temos como exemplo o antivírus. O antivírus eu posso afirmar que é o software utilitário mais famoso aí do planeta Terra, né? Então é um exemplo aí clássico de utilitário. Já o aplicativo é um software que você não tem obrigação também de ter, tá? Sua máquina não faz a menor diferença, só que já é útil para você, é útil para mim, pessoa, né? Por exemplo, Microsoft Word, Microsoft Excel, os navegadores, a Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, todos são exemplos aí de o quê? De aplicativos, né? Aí tem mais uma pancada aí de outras classificações, mas as primárias são essas, tá? Básico, utilitário e o aplicativo. E no caso do Linux, ele encaixa como básico. Perfeito? Então vamos seguir. Outra característica dele é um software considerado livre, tá? O que já seria um software considerado livre? É um software que tem uma filosofia onde é possível você ter geralmente as 4 liberdades, né, básicas aí dessa liberdade. O software pode ser executado para qualquer propósito, ou seja, o Linux você não deve satisfações onde você vai executá-lo. Você pode executá-lo em casa, você pode executar no ambiente corporativo, né? Ele tanto é usado para uso doméstico como corporativo, ou seja, a execução dele é livre, né? Você pode estudá-lo, né? Ou seja, você tem acesso ao código do software,
Mas como assim, professor, há um código do software? Vamos lá. Quando um sistema operacional é desenvolvido, aluno, ou qualquer software que seja aí compilado, você tem aí uma plataforma que é um compilador, né? Como eu disse, a linguagem base, a principal que é usada no Linux, é uma linguagem chamada C. Então você, nesse compilador, você vai desenvolver linhas e mais linhas de códigos, que nós conhecemos como os famosos códigos fonte do programa. Ou seja, eu tenho um código fonte, eu tenho um esqueleto, eu tenho uma receita do software, né? Esse código fonte, no caso do Linux, ele pode ser estudado, não tem problema nenhum. Eles abrem um código para o interessado, o programador que quiser, poder estudar, poder analisar. Coisa, por exemplo, que o Windows não pode. O Windows não te dá essa liberdade aí, de eu analisar um código-fonte do Windows, porque ele é um software proprietário. Então, o Linux já te dá essa liberdade, a liberdade de estudar, tá, o código-fonte. Você pode ter a distribuição, você pode distribuir o Linux, tá? Não tem aquela ideia da pirataria. Então, eu posso muito bem tirar uma cópia, né, desenvolver um Linux e fazer uma distribuição dele aí à vontade, tá? Eu não estou praticando a pirataria como no Windows praticaria, né? Você não pode distribuir o Windows. E eu posso modificar esse código, né? Gerar novos Linux em cima dessas modificações. Então, geralmente são essas liberdades, a liberdade de execução, do estudo, da distribuição e da modificação do código. Por isso que ele é um software livre, tá? E ele também tem o código aberto, né? Outra característica dele. Inclusive, uma coisa está atrelada à outra. Por exemplo, para um software ser livre, ele tem que ter um código aberto. Concorda comigo? Porque como é que eu vou estudar o código se ele não é aberto? Como é que eu vou modificar o código se ele não é aberto, né? Então, todo software livre possui o código aberto. Mas detalhe, nem todo código aberto é um software livre, tá? Você tem softwares aí no mercado que tem código aberto, mas não são livres. Eles têm outras filosofias, tá? Mas no caso do Linux você tem aí esses encaixes, tudo bem? Então tá aí. Aí outra característica aí, ó, ele pode ser tanto gratuito como pago, ou seja, como distribuição comercial. Então deixa eu explicar isso para você, que o pessoal tem um entendimento muito errado sobre isso, né? Muita gente fala assim, ele é livre, ele é código aberto, então ele é gratuito. Não associe necessariamente isso, tá? Uma coisa com a outra. Uma coisa não leva a outra, infelizmente não. Eu posso muito bem ter um software livre, tá? E vender a distribuição. Porque como eu falo, o Linux é o seguinte, o Linux é um kernel, né, que você quer disponibilizado através desse código-fonte. Os desenvolvedores pegam esse kernel e criam novas ferramentas, criam novas interfaces gráficas, novas ferramentas para o prompt. E essas ferramentas com o kernel formam o que nós chamamos de distribuição do Linux. Então eu posso criar uma distribuição chamada, por exemplo, Linux Professor Fabrício, sem problema nenhum. E nada impede de eu vender essa distribuição. Né? Eu poderia estar vendendo aí o que? Um suporte para você. Eu crio uma caixinha bacana, um manualzinho de instruções, vou te dar 1 ano de suporte, 1 ano de atualização. Eu vendo, não há problema nisso, desde que o código continue aberto, né? E que ele permaneça livre. Porque a ideia do Linux é o seguinte, uma vez livre, sempre livre, tá? Então eu não poderia me apoderar do código e falar, não, agora é meu, Fabrício, e ninguém coloca a mão. Não, tá? Então vender eu posso, desde que ele permaneça como um software livre, tá? Mas professor, mas a maioria dos Linux não são gratuitos? Sim, você tem muito Linux no mercado aí, que são Linux aí gratuitos. A versão que eu gosto de utilizar em casa, que eu até indico para você, aluno, caso você queira entrar no mundo do Linux, existe uma versão muito bacana chamada Ubuntu. É uma das versões hoje mais populares que você tem no mercado aí, a que eu utilizo quando eu vou ministrar aula, quando eu vou trabalhar com Linux. Ela é uma versão gratuita. Você pode jogar aí na internet, aí no Google, Ubuntu, você vai cair lá no site deles, o site oficial, pode baixar e pode instalar
sem problema nenhum, tá? Então Linux é uma característica ser gratuito, mas também existe Linux comercial, né? Você tem aquela distribuição Red Hat, que é uma versão muito usada em ambiente corporativo, né? Ela já é uma distribuição paga, comercial. Tudo bem? Perfeito? Então, continuando, né? O Linux faz parte de um projeto chamado Projeto GNU, né? O famoso GNU. Esse projeto é que deu vida aí ao Linux, né? Que é um projeto que visa isso, que visa essas liberdades aí, né? Que visa a ideia dessas liberdades de execução, de estudo, distribuição e modificação, né? Então ele faz parte do projeto GNU. Por isso você vai ver muito em prova ele chamando Linux GNU. Não tem problema nenhum, tá? Porque o Linux faz parte dessa filosofia, faz parte desse projeto aí. Tudo bem? Aí ele tem uma licença. Essa licença do Linux é chamada de GPL, conhecida como Licença Pública Geral, tá? Deixa eu te explicar o que é essa licença pública geral. A licença do software, geralmente nós não damos muita importância para ela. Mas quando o software ele é desenvolvido, aluno, tem uma fase dado o desenvolvimento do software que ele tem que ser documentado. Tudo é documentado, né? Se você comprou o meu curso aqui, tem um documento, né, do curso. Se você adquirir um carro, você tem um documento do carro. E o software não é diferente, ele também tem que ser documentado. Por que nós ignoramos muito? Porque é uma documentação eletrônica que geralmente a gente passa batido, né? Pode ver quando você vai instalar algum software no seu computador, não aparece lá um leia-me, aquele famoso textão, aí tem lá concordo e não concordo, né? A gente geralmente concorda e avança, né? Por quê? Porque se você não concordar, ele não habilita o botão avançar, porque é um contrato de adesão. Se você concordar, você instala. Se não concordar, procure o concorrente por gentileza, né? Então isso é a licença do software. No caso do Linux, a licença dele é chamada de licença pública geral, a GPL. Essa licença, ela ratifica aquelas 4 liberdades. É uma licença que nela está explicitamente colocado as liberdades de execução, de estudo, de distribuição e de modificação do código do Linux, tá? Então ele rechaça isso, né? Ele te dá aquela ideia que você pode fazer isso. É uma documentação que está explícito as liberdades, tá? Então quando ele cobrar em prova a ideia de licença do Linux, lembre-se, GPL, licença pública geral. Por exemplo, no Windows, só para a gente fazer uma comparação rápida aqui, a licença dele é chamada de copyright, né? Copyright é aquela licença que fecha o produto como um produto comercial, proprietário, né? O usuário não tem direito a nada, não pode estudar o código, não pode modificar, não pode distribuir, né? Se distribuir é pirataria, tem toda uma, ou seja, proteção dos direitos autorais do desenvolvedor e ponto final. O Linux é basicamente a filosofia contrária a isso. Perfeito? Então ótimo. Então tá aí a licença do Linux. Aí temos algumas características dele aqui, ó. É um sistema operacional multitarefa, aí já é um conceito bem tranquilo. Multitarefa é o seguinte, aluno, é você estar trabalhando com diversos programinhas ao mesmo tempo, várias tarefas simultaneamente. Porque muito antigamente, os sistemas operacionais eram monotarefa, né? Monotarefa quer dizer que você só poderia abrir um software por vez. Então, se você estiver digitando um texto e quisesse abrir uma planilha, não tinha como fazer isso. Você tinha que fechar o texto para abrir a planilha, né? Multitarefa não. Você pode simplesmente abrir vários programas ao mesmo tempo e executá-los, né, juntos na máquina, enquanto, obviamente, você tiver memória para isso, né? Multisessão. O que seria a ideia de multisessão? Você poder criar várias contas de usuário no mesmo computador. Como é que seria isso? Vamos lá. Eu tenho um computador aqui com o meu Linux. Quem usa esse computador aqui? Eu e mais 2 irmãos. Sim? Cada um de nós 3 poderíamos ter uma conta, né? Com um login e com uma senha própria. Então, quando eu vou mexer no meu computador, eu vou lá e entro na minha sessão, né? Eu logo na minha sessão. Quando meu irmão for entrar, ele loga na sessão dele. Então, nós chamamos isso de multissessão. O sistema operacional poder gerir várias contas de usuário na mesma
máquina. Tudo bem? Aí em cima do multisseção, ó, o Linux trabalha com esses dois usuários aí. Ó. Olha que interessante. O primeiro usuário chamado de superusuário, chamado de root, que é identificado, você vai ver isso um pouco para frente, ó, pelo joguinho da velha, né? Pelo famoso sustenido. E temos o usuário comum, que é reconhecido pelo sinal do cifrão, tá? Aí o que muda, aluno? Isso aqui é muito importante para você e para sua prova, isso cai muito em concurso. Você tem que saber isso aqui, tá? O superusuário, o usuário root, é o famoso administrador do Linux, é a raiz do Linux. É aquele usuário que tem poderes ilimitados na máquina, tá? Então, se eu tiver um poder de root na minha máquina, eu tiver a senha do root para poder operar um Linux, eu posso tudo, tá? Eu mando, eu desmando, prendo, solto, eu faço o que eu quiser, crio, edito, tá? Apago, eu sou o cara do computador, muito cuidado. O usuário root tem poderes ilimitados, ele equivale ao administrador lá do Windows. Então, geralmente na instalação do Linux é gerado um root, você tem uma senha de um root na sua máquina, ok? Aí o que acontece? Os demais usuários são criados como usuários comuns, né? O próprio nome já diz, o usuário comum é aquele usuário que não tem privilégio para basicamente nada, né? Aquele usuário travado, que ele não pode fazer modificações nenhuma avançadas no sistema operacional, coisa que o super usuário root poderia, tá? Aí qual é a ideia? Você tendo um root, um exemplo, eu tenho a senha do root, meus dois irmãos não têm, tá? Mas eu poderia ceder isso para eles? Sim, a gente até vai ver isso aí para frente. Existe um comando no Linux chamado sudo, que é um comando que, quando eu entrar com esse comando, eu consigo dar privilégios de root para as pessoas que são como usuários, que estão como usuário comum, tá? Como usuário padrão do sistema operacional. Então, muito cuidado com isso. O root é a raiz, tá? Você tem os usuários comuns. Caso alguém tenha a senha do administrador do root, ele se torna aí o privilégio de root, ele passa a ter o privilégio de root. Qual é a minha dica para você? Isso aí é em qualquer manual básico de Linux, aluno, você vai ler isso. Jamais, tá? Passe o root para todos os usuários de um sistema. Todos os usuários tenham acesso privilegiado. Jamais. Você está simplesmente abrindo brechas, tá? Para o seu do seu computador. Por exemplo, tem empresas de telefone, por exemplo, fabricantes de telefone, que não dá senha root nem para o dono do telefone. E geralmente o telefone pode até perder a garantia caso você entre como usuário root. Porque o usuário root, por ter esse privilégio, ele pode simplesmente danificar um sistema operacional. Né? Por quê? Porque tem acesso a tudo no sistema. O usuário comum não tem. Por isso que tem uma frase muito famosa aí, né? De examinadores, de autores que falam: os usuários comuns jamais danificam o Linux, né? Por que jamais danificam o Linux? Porque eles não conseguem ter acesso a basicamente alteração nenhuma, né? É igual o caso da ideia dos vírus, né? O Linux é um sistema operacional mais seguro do que o Windows e um dos motivos é esse. É a ideia dessa proteção, dessas camadas de proteções que só o root pode avançar, um usuário comum não pode. Então, por exemplo, um usuário comum dificilmente ele consegue implementar uma praga virtual num computador. Por quê? Porque quando ele vai implementar uma praga, essa praga vai gerar uma execução no sistema. E o usuário comum, basicamente, não tem privilégio para fazer esse tipo de alteração no sistema operacional, que seria que a praga virtual iria executar. Então ele não conseguiria danificar um sistema, o Linux iria bloquear essa execução por si só. Então, só com privilégios de root que eu conseguiria danificar um sistema, implementar, por exemplo, um código malicioso aí no sistema operacional. Tudo bem? Ah, professor, mas é só esse que é o motivo do Linux ser seguro? É um dos maiores motivos, tá? Esse sistema de camadas aí. Agora, obviamente, o Windows ele é mais vulnerável porque o Windows não tem sistema de root, ele tem um administrador, mas você pode sair criando várias contas de administrador. E o Windows também é mais usado, né? Por ser um sistema operacional mais popular, presente em 78% quase das máquinas pessoais do planeta,
obviamente que é mais visado, você cria mais vírus para Windows do que para Linux. Então isso é até uma coisa que pode cair em prova. Geralmente não é muito aconselhável essas comparações em prova, falar que um sistema operacional é melhor do que o outro. Você está comprando uma briga e geralmente a questão vem errada. Mas quando ele falar dessa ideia de segurança, essa ideia de pragas virtuais, ele fala, ó, o Linux é um sistema operacional mais seguro do que o Windows para proteção de pragas virtuais. Esse caso aí tá certo. Tudo bem? Perfeito, aluno, sobre isso. Mais para frente a gente vai falar mais sobre essa ideia do superusuário e do usuário comum. Tudo bem? Bem, então nós vamos dar uma pausa aí para o nosso primeiro bloco, né? Voltamos para terminar esses conceitos aí e, obviamente, trabalhar mais questões aí de prova com você. Perfeito? Meu grande abraço, até daqui a pouco.